A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus e também com foco também para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então vamos aí a mais um estudo, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a pré-aula da lição de número 8, a lição da revista da editora CPAD, tá? Essa lição para adultos aí da CPAD. Lição de número 8, aula para ser ministrada em 22 de maio de 2022. E vamos ao tema, sendo verdadeiros. Esse é o tema desta lição de hoje, amém? Então vamos aí a essa pré-aula, lembrando para você que o link para essa lição vai estar aí abaixo na descrição do vídeo e também o link para o subsídio que eu publico lá no Clube da Teologia, o nosso blog aí de estudos da Palavra de Deus, amém? Vamos aí então a essa lição. Peço que você já deixe o seu like no nosso canal, curta, compartilhe aí o nosso vídeo, tá? E também eu peço que você, se não for inscrito, se inscreva e deixe aí, ative aí o sininho para notificações, tá bom? Vamos aí então a essa lição. Bom, meus amados, na introdução, aqui é a lição de número 8, com esse tema sendo verdadeiros. Na introdução, já convém a gente saber aí do foco principal dessa lição, qual é o objetivo dela aqui, Então a gente vai ver que o foco principal dela, o objetivo central, é ressaltar assim, aquela ideia de que nós temos que ser sinceros nas coisas de Deus. Ou seja, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala nos púlpitos e o que a gente faz tem que sair do coração, tem que ser algo que vem do coração, tem que ser de verdade. O cristão ele não pode ter máscaras, tem bem a ver, essa lição tem tudo a ver aí com esse século XXI que a gente está vivendo, o tempo das máscaras, então ele tem que ser sincero, tá bom? Isso aqui é o que se ressalta nessa lição. A gente vai ver que Jesus ele fala de esmolas, quando for dar esmolas, quando for fazer um bem ao necessitado, você não deve fazer um alarde sobre aquilo como se fosse um palco ali, como se fosse para se apresentar para as pessoas. É esse o objetivo da lição, mostrar que a gente tem que ser verdadeiro, fazer independente de quem está olhando, independente de quem está vendo, não ser falso, não ficar fazendo para aparecer para os outros. Essa aqui é a ideia principal. Tá? Então a gente vai, essa lição ela vai tratar desse objetivo aqui. Bom, aí eu destaquei aqui na introdução essa parte assim que diz assim, uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser, uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Bom, então sobre isso aqui eu tenho a destacar o seguinte, a falar o seguinte. Jesus fala de esmolas, mas pode ser aplicado a tudo que a gente faz. No texto que foi retirado do Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala de dar esmola, mas só que isso aqui pode ser aplicado a tudo, todas as boas ações, tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus. É um fato, meus amados, que a gente vive um tempo das mídias sociais, um tempo da exposição. As pessoas querem se expor, nas mídias sociais. Tudo que a pessoa faz, ela quer postar na rede social. A gente vai encontrar um número muito grande de youtubers, pessoas que querem se tornar famosos, pessoas que querem aparecer de alguma forma, tá? Não pessoas que colocam algum conteúdo, não estou falando disso não, mas é uma crítica pessoal a pessoas que tudo querem mostrar. Isso aqui, agora essa aqui é a minha cama. Aí a pessoa ela quer virar uma atração, tá? Isso é uma conduta do nosso tempo, que muitos estão fazendo. Mas quando vem para o reino de Deus, quando a gente fala do evangelho, o cristão ele não convém esse tipo de comportamento ao cristão. É exatamente o comportamento de tocar trombeta diante de si, de querer mostrar para todo mundo o que está fazendo. É esse comportamento que Jesus está criticando aqui. Ele fala, quando você der sua esmola, fazer esse algo aí para ajudar o próximo,
Você não toca trombeta diante de ti, diante do que você está fazendo. É isso aqui que Jesus está ensinando e é isso aqui que nessa lição eu quero fazer um apontamento sobre isso. Amém? Então vamos aí mais à frente aí na lição. O primeiro tópico, ele tem como título o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Então vai mostrar como que funciona a hipocrisia na atitude de ajudar ao próximo, de dar esmolas, né? No caso aqui, mas só que a gente tem que entender que se aplica a muitas coisas, né? Não somente a dar esmolas, né? Bom, aí no primeiro subtópico, que tem como título definição de hipocrisia, eu faço um destaque aqui para essa parte que diz aqui, ó. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem, uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Veja se isso não acontece atualmente, observe. Né? Aí, sobre isso, eu faço um comentário, né? Atualmente vivemos o evangelho que é muito verbalizado. Ou seja, o evangelho nos dias atuais, ele é muito falado, ele é mais exposto nas pregações, né? Nos estudos, ele é mais falado e muito pouco praticado. Essa é uma realidade do nosso tempo, a gente sabe disso. Ele é pouco praticado e muito falado. Tá claro que isso aí teve problemas em todas as épocas da igreja, sempre ocorreram esse tipo de problema, mas a gente está vendo ele muito forte no nosso período, né, no período da igreja nos últimos dias. Então, essa é uma crítica nossa aqui. Tá? E aqui é o seguinte, eu também comento que se a gente os pouco que ele é praticado, né, se a gente pegar dessa forma, ele é muito verbalizado, mas alguns praticam, fazem isso na prática, né? Em vez só de verbalizar, fazem as atitudes do evangelho, tipo ajudar as pessoas, né? Fazer ofertas, ajudar o próximo. Algumas pessoas vão fazer isso. E aí o que acontece? Alguns desses que traz aquela mania lá de fora, né? Lá do mundo, para dentro da igreja, eles ajudam as pessoas para aparecer para o povo de Deus, para parecer que são espirituais, para parecer que são servos de Cristo, quando na verdade não são. Estão fazendo algo para aparecer. Então esse é o ensinamento, esse é o alerta para o povo de Deus. E esse é o alerta para você, que é servo de Cristo, e está aprendendo aqui nessa aula, quando você for fazer algo para o reino, que tem o mesmo aspecto de ajudar o próximo, né? De dar esmolas ou de ajudar aquele necessitado. Tudo que você for fazer, procura fazer em oculto, procura fazer em secreto. Deixa que só a pessoa saiba que você fez. Amém? Esse aqui é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo que nós devemos colocar em prática hoje. Bom, eu quero fazer também um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó, em Mateus 6, o hipócrita, eu tô no primeiro subtópico ainda. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo o relacionamento com Deus é secreto. Tá? Então, o hipócrita é aquele que quer aparecer, mas a pessoa de fé, o relacionamento com Deus é em secreto. Então, observe. Aí, sobre isso aqui, eu escrevo o seguinte: por isso, Jesus mandou que não se deve tocar trombeta. É como se ele dissesse, não poste o vídeo na internet, nas redes sociais, não divulgue no Instagram. Né? É como se Jesus falasse isso, é como se ele falasse para o nosso tempo. Se você for dar esmola, fazer alguma coisa para alguém, não faça divulgações disso aí. Não há necessidade. Mas faça em secreto, faça em oculto, que o teu pai, que vê em secreto, vai te recompensar. É isso aqui que Jesus está ensinando. Quando a gente pega o ensinamento da época que Jesus deu para a sua época, e a gente, que claro que Jesus tinha a intenção de colocar para todas as épocas, né? E a gente faz a aplicação dele hoje, a gente tem que entender como que Jesus falaria se fosse hoje. Ele falaria dessa forma que eu falei. Né? Não faça divulgações
O tocar trombeta aqui significa você divulgar, né? É você fazer o alarde quanto àquilo. E a gente vê muitos irmãos fazendo isso. Já abri canais no YouTube, até no Instagram, fotos ali, vendo a pessoa fazendo uma oferta, ajudando com cesta básica, e faz uma filmagem, faz uma foto e posta ali. Isso aí não é coerente. A gente vai ver que quando se trata de um ministério, aí temos que entender o seguinte: poxa, mas o ministério faz, aí é o ministério para divulgar o nome da igreja local, amém? Isso aí é salutar, isso aí é bom, não é errado, tá? Um ministério, a sua igreja está divulgando, aí você faz a divulgação do nome da sua igreja. Por quê? Porque o nome da sua igreja está atrelado ao nome da igreja que vai morar no céu, a igreja de Cristo. Então, aí quando a sua igreja ela aparece fazendo as obras, então todo o povo vê que tem um povo de Deus fazendo a obra. Essa que é a ideia. Mas quando você, em particular, vai tocar o alarde, vai fazer, tocar trombeta, né? Vai publicar você fazendo a obra, aí é o seu nome que está aparecendo. E aí, como diz a palavra, né? Você já recebeu o seu prêmio, já recebe o seu galardão, tá? Então isso aqui é uma questão importante para cada cristão observar e atentar nisso daqui que Jesus está ensinando. Amém? Vamos ao próximo aí. No próximo subtópico, o tema é a justiça pessoal. Aqui separei essa parte que diz assim, ó: por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Então, os fariseus eles faziam isso, eles eram religiosos da época e eles projetavam aparecer publicamente para mostrar uma espiritualidade, né? Porque assim, para eles angariarem respeito do povo, tá? E a gente vai ver que o que está acontecendo é que existe muitos no nosso meio com esse tipo de pensamento. Até criticam o farisaísmo, mas praticam tem uma atitude semelhante, tá? O meu alerta aqui é porque muitos têm transformado os púlpitos das igrejas em verdadeiros palcos, né? De shows para a pessoa se apresentar. Eu desconfio muito, eu não acho muito legal quando a pessoa numa mensagem, numa pregação, fala muito eu fiz, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu procedi assim, lá em casa eu faço isso. Então toma cuidado, não é muito salutar. Você vai pregar, vai ensinar, quer colocar um exemplo, né, da sua família, da sua casa, pode um ou outro ali, não tem problema, mas você está sempre mencionando, colocando você como o exemplo de boas obras. Toma cuidado com isso, toma muito cuidado com isso, tá? Porque você pode acabar acontecendo isso aqui, você pode acabar tocando trombeta diante de ti, né? Você vai acabar recebendo o seu galardão aqui. Que galardão é esse que o texto menciona que a gente está recebendo aqui? É o tapinha nas costas, os elogios. Esse é o galardão. Você vai trocar o galardão eterno por isso? Um galardão aqui que quando acontecer um problema, rapidamente vão esquecer do que você fez? Rapidamente vão esquecer todo o bem que você fez e vão focar só na atitude errada. Então a gente não podemos trocar o nosso galardão no céu, né, por elogios aqui na terra. Amém? Continuando, né? Separei aí. Tá, vamos para o tópico 3, o subtópico 3, onde tem as 3 práticas da ética cristã. As 3 práticas da ética cristã. Aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: o apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1:27, Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração, o jejum. Amém? Então, o apóstolo Tiago ele coloca, né, a religião verdadeira, o que significa é você ajudar o próximo, ajudar o necessitado. Esse é o apontamento que o apóstolo Tiago faz. Mas nas palavras de Jesus,
e aqui o comentarista faz essa combinação, né? A gente tem que fazer isso, mas também ter esse lado espiritual, tá? Esse lado espiritual da oração, do jejum, tudo isso tem que ter na nossa atitude religiosa, amém? Então nós devemos viver a religião cristã de uma forma verdadeira e de uma forma espiritual, porque a gente vai encontrar nos dias de hoje religiosos que são só religiosos e não tem uma espiritualidade. E a gente vê aqui pela Bíblia, não é só você ter um nome de religioso, uma postura religiosa, não é somente você ter uma carteira de membro atestando que você é religioso. Não, nada disso. Isso é uma parte. Mas o que você realmente precisa, além dessa postura religiosa? Você precisa desse lado espiritual, tá? Isso aqui, esse apontamento que Jesus está fazendo, a gente não pode esquecer. Amém? Então, continuando, eu faço aqui mais nesse subtópico, eu quero destacar também essa parte que diz assim, ó: por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. E aqui eu quero fazer um alerta, né? Mais um destaque sobre isso, um alerta sobre isso, é que essa perversão da piedade, o problema dela é que muitos dos nossos jovens, dos nossos que estão iniciando, novos convertidos, jovens que estão iniciando agora, eles veem e observam essa perversão da piedade, ou seja, o evangelho hipócrita para aparecer, que só é verbalizado e não é praticado, eles observam isso. E muitos deles assimilam isso, entendem que isso é evangelho, que isso é vida cristã. Então aquele irmão que vai lá na igreja, aí lá no púlpito ele ajuda no trabalho social, aí lá na igreja ele faz as ofertas, e fora da igreja ele é outra pessoa, ele xinga palavrão, ele está no meio dos ímpios fazendo a mesma prática dos ímpios. Então o jovem, ele observa isso, ele entende que isso é uma coisa comum, uma coisa normal, quando na verdade não é comum e não é normal, tá? Nós temos que ser verdadeiros dentro e fora da igreja. Eu creio que o ensinamento de Jesus acerca de dar esmola tem essa aplicação na nossa vida também. Então eu e você temos que ser reais, cristãos autênticos, aonde nós estivermos. Por que isso? Porque estamos sendo observados, estamos servindo como exemplo, tá? Essa lição vai falar disso também, tá? Eu pelo menos quero fazer esse destaque aqui para nós entendermos e vivermos isso na prática, amém? Continuando, no tópico 2, o tema é auxiliando o próximo sem alarde. Tá? Aqui separei a parte que diz assim, perdão, no primeiro subtópico diz assim o tema: qual é a motivação do teu coração? Aí fica a pergunta, né? O que te motiva a fazer o bem no nosso meio, no meio cristão? Aí separei separei essa parte que diz assim, ó. Separei essa parte que diz assim: o crente deve buscar ser sincero. Opa! Ó, o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Né? Tem umas referências aí, tá? Aí, sobre isso aqui eu trago algo interessante que com certeza muitos já se perguntaram sobre isso. A Bíblia nos fala que haverá um tribunal de Cristo, tá? Ou seja, todos os cristãos vão passar pelo tribunal de Cristo, os salvos, né? Tribunal para os salvos. Todos nós vamos passar nesse tribunal. E ali o Senhor Jesus vai distribuir o galardão. Para que esse tribunal? Para a distribuição dos prêmios, tá? A Bíblia não fala o que é, não fala como vai ser, mas ela fala que todas as nossas obras, aonde fala isso? Eu coloquei alguns versículos aqui no subsídio que eu publiquei lá no blog, eu coloquei alguns versículos que é na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala desse tribunal, né? Aqui é o seguinte: todos nós
e também em 1 Coríntios 3, vamos passar, nossas obras vão passar pelo fogo, né? Nossas obras, tudo aquilo que fizemos, ela vai ser provado por Deus. E aí, qual foi a motivação da sua obra? Né? Esse tópico está falando disso. Qual foi a motivação daquilo que você fez no reino de Deus? Qual foi a sua motivação? Por quê? Porque os hipócritas, eles consequentemente vão perder a salvação. Mas tem os salvos, aqueles que fizeram as coisas para Deus e que vão ser arrebatados no dia do arrebatamento, mas que nem todas as obras deles foram com essa inteireza de coração que o Senhor Jesus requer. Qual é a inteireza de coração que Jesus requer? Que as nossas obras sejam para salvar vidas, para proclamar o reino de Deus, por amor às almas. É isso aqui, isso é ter um coração sincero. Então, quando não há essa motivação, então a nossa motivação não é genuína, de um crente genuíno. Então, muitas dessas obras, ao passar pelo fogo, vão ser queimadas, né? Não vão ser aprovadas. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus que as fez, vai ser salvo, vai obter a salvação, né? Então, isso aqui é um alerta de que todas as nossas obras vão passar no tribunal de Cristo. Amém? Então, a questão hoje é você saber qual é a tua motivação. É você se autoavaliar e saber o porquê que você faz o que você está fazendo. Pensa nisso, pensa bastante. Você que é professor vai ministrar essa aula, né? Por isso está assistindo aqui a pré-aula para aprender mais um pouco. Você que é aluno e já tem algum cargo na igreja, já faz alguma atividade no reino de Deus, tá? Então você tem que ver qual é a tua real motivação. Você faz porque o pastor está mandando? Ou você faz porque todo mundo está fazendo? Qual é a sua motivação? Essa aqui é a questão. Seja sincero e seja um crente genuíno. Amém? Porque quando você passar no tribunal de Cristo, corre o risco das suas obras, aquilo que você fez no reino, ser queimado e não servir. Tá? Você alcança a salvação, mas as suas obras, tudo que você trabalhou não vai ter valia. Tá? Então essa aqui é a questão para a gente raciocinar, para a gente ter como alerta na nossa vida. Amém? Vamos para o próximo subtópico. E o título é O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Aqui separei essa parte, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Esse é o tema, né? Aí separei a parte que diz assim, ó. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, ajudar os necessitados. É bom? Aí sobre isso aqui, né, eu escrevo o seguinte, né, comento o seguinte: a ajuda ao necessitado é um ato religioso. Muitos segmentos praticam. Não são essas obras que nos salvam. Amém? Então a gente tem que entender o seguinte: as obras não vão salvar, tá? A questão aqui, dessa lição inclusive, a questão não é as obras em si, a questão é o teu coração, essa é a questão. Porque as obras não salvam. Mas por que praticamos as obras? Por que fazemos as boas obras? Por que Jesus está falando de esmola? Por que o apóstolo Tiago fala de ajuda aos necessitados? Porque embora essas obras não salvem, mas o coração convertido, ele aflora, o convertido de verdade, aflora essa conversão em obras. Por ser convertido, eu tenho o desejo de ajudar as pessoas. É isso aqui que a gente entende. Ou você que é servo de Cristo não te incomoda quando você vê um necessitado na sua igreja, alguém passando um aperto, um irmão que está sem emprego, não te incomoda, você não fica preocupado com uma família que o pai foi desempregado, está desempregado, ali na sua igreja mesmo, ou até fora da tua igreja, isso não te incomoda? Espera aí, irmão, tá? Não me incomoda. Opa, então você tem que se avaliar, irmão. Será que você está salvo mesmo? Será que você tem Jesus no seu coração? Então se avalie, né? Mas por que a muitos irmãos incomoda a necessidade do próximo? Por que ele fica incomodado, com vontade de ajudar? Exatamente porque ele está salvo, porque o coração dele habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando então,
Separei também essa parte que diz aqui, ó, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem, tá? E aqui, né, eu faço sobre isso daqui, até tem um seguinte comentário, né? O exemplo é a palavra-chave aqui desse tema aqui, tá? O exemplo. Todos nós, assim como Jesus, somos exemplos. Jesus é o nosso exemplo máximo da Bíblia, exemplo máximo de comportamento cristão, tá? A verdade é que isso é a real, é a nossa definição. Se nós somos cristãos é porque seguimos o exemplo de Cristo, tá? O termo cristão significa ser seguidor de Cristo, amém? Nós seguimos ele no exemplo que ele deu, tá? E você também deve ser um exemplo. As suas boas obras devem servir de exemplo para outros. O evangelho é você passar adiante aquilo que você recebeu, tá? O que você recebeu, as bênçãos que Deus te deu, aquilo que o Senhor te concedeu, você passa adiante. Seja dons espirituais, se você sabe, passa adiante o conhecimento. Se você tem um recurso financeiro que está sobejando, que está até mesmo que às vezes não está sobrando, mas você pode dividir também com alguém, ajudar pessoas, tá? Então essa é a ideia principal no reino de Deus, é você passar, compartilhar, tá? E assim servir de exemplo. É assim que o evangelho cresce, é assim que o reino de Deus vai ganhando fama. Amém? Continuando então, no tópico, o subtópico 3, eu passei, vou pular ele, vamos para o tópico 3, que diz: Deus contempla o bem que realizamos. Bom, aí vou no subtópico 1 desse tópico, e diz o tema dele é o Deus que tudo vê, né? Então, aqui separei essa parte que diz assim, ó: para ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Amém? Isso aqui é o seguinte: ninguém pode enganar Deus. Não tem como. A onisciência é o atributo divino que fala que Deus conhece tudo, sabe de tudo. Então, aquele que está nos púlpitos, achando que está enganando os crentes, ele pode até estar enganando o crente ali, que está ali na igreja, né? Fazendo e fazendo parecer que ele é santo e que tem a espiritualidade, e na verdade não tem. Ele pode até estar enganando aqueles, mas a Deus ele não está enganando. E quem vai julgar ele não são aqueles crentes que estão ali na igreja. Quem vai julgar ele é o nosso Pai. Então, esse irmão, esse cristão que está achando que está enganando alguém, em breve vai se encontrar com o Criador. E aí ele vai, todas as obras dele vai ser passado diante dele. Ah, mas no final conseguiu a salvação. Vai para o tribunal de Cristo e as obras vão passar no fogo. E aí toda a igreja que vai estar ali reunida no tribunal de Cristo vai ver que as obras que ele fez não foram aprovadas, né? E para os crentes, os que forem para o inferno, né? Bom, aí já está no inferno mesmo, aí já era, né? Aí não tem nem... eu queria até falar alguma coisa aqui, mas se a pessoa já foi para o inferno, né? Vai passar pelo juízo final, mas já vai estar com a sua condenação já, tá? Então isso aqui é um alerta para todo homem de Deus, mulher de Deus. Você que está aí assistindo essa aula, você que é professor e vai ensinar, né? Alerte os seus alunos sobre isso, e você, irmão, irmã, tenha isso como alerta, não tem como enganar Deus. Então, faça o bem em oculto, quando ninguém está vendo. Hoje eu tomo até cuidado, até quando eu estou dirigindo, de colocar o cinto de segurança, sem ninguém estar vendo, não precisa ninguém estar vendo. Você vai ver pessoas que só vai fazer algo no trânsito quando tem uma câmera filmando, né? Você vai ver pessoas na igreja que quando estão com o microfone na mão é diferente, porque está todo mundo observando. Mas quando senta no banco ou quando está fora da igreja, é outra pessoa. Não, está errado. Não faça isso. Não seja duas pessoas. Não seja crente duas caras. Amém? Eu estava no culto uma vez, estou assistindo o culto, e o rapazinho sentado ali parecia uma pedra de gelo.
no culto, né? Ele mexia em celular, estava ali na dele, né? Não estava participando do culto. Quando ele pegou o microfone, ele virou super crente. Ele virou o animador da plateia. O culto, ele avivou o culto. Poxa, mas ele só ficou bem quando ele estava com o microfone na mão? Essa é a questão. Então, vamos meditar sobre isso. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Amém? Bom, continuando, no tópico 2, no subtópico 2, o tema é o Deus que recompensa. E aí, separei essa parte que diz assim, ó: quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo. E aqui, sobre isso aqui, eu escrevi o seguinte: o ensino da palavra de Deus tem estado cada vez mais raro nas igrejas. Essa aqui é um outro alerta que eu trago aqui para os irmãos, tá? Porque tem o ensino da palavra de Deus, ele está ficando escasso. Ele está ficando escasso nas igrejas. E o que acontece com isso? As pessoas que vêm chegando para o evangelho, eles vão tomando uma atitude errada. É o evangelho da imitação. Eles vão vendo o que outros estão fazendo e procuram fazer igual. Só que a gente tem no evangelho, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, a forma correta de proceder, a forma correta de agir, os ensinamentos de Cristo. Quando a gente lê os evangelhos, lê Atos dos Apóstolos, você vê a forma correta da atividade cristã. E aí, quando a gente deixa de ensinar a Bíblia e a gente passa a fazer com que os nossos irmãos aprendam observando, o que acontece? Nós somos falhos. O irmão lá é falho, o líder tal é falho. O que vai acontecer? Se eles não ensinarem a palavra, os outros irmãos vão observar eles fazer, vão fazer igual. Só que como eles são falhos, uma hora ou outra eles vão errar. É o que vai acontecer. Quem aprendeu olhando eles fazer, vai errar também. E a partir daí vai uma sequência de uma atitude errada e ela se torna como uma prática religiosa. Tá? Então essa daqui é um ensinamento importante dessa lição que a gente tem que ter em mente. Tá? Vamos aí para a nossa conclusão. A pré-aula ela não é muito longa, tá? Mas eu deixei o link para esse subsídio lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Você pode solicitar para mim, que eu passo para você pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? E aí você vai ver bastante conteúdo que eu coloquei lá. Continuando aí, na nossa conclusão, eu destaco essa parte que diz assim: ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a eles, aos fariseus, né? Ultrapasse aos hipócritas, tá bom? Bom, aqui, para a gente fechar, essa conclusão nos mostra que nós devemos praticar. Precisamos trazer o evangelho da prática, né? O evangelho das atitudes, mais do que o evangelho falado. Essa aula aqui que eu estou falando, essa pré-aula, não serve de nada se eu não praticar o que eu estou te ensinando. É isso aqui. E você terá perdido o seu tempo assistindo esse vídeo se você não praticar o que você está aprendendo. Amém? Essa aqui é a nossa pré-aula, tá? Que você tem uma aula maravilhosa nesse domingo. Para os professores eu deixei também lá umas recomendações para fazer ali os seus comentários, para fazer o seu fechamento de aula, tá? E eu deixo aqui essa pré-aula para você. Você é obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa o seu like aí, não esqueça. Faça um comentário aí sobre essa aula. O que você achou? Fala alguma coisa aí, eu vou responder imediatamente assim que eu conseguir visualizar, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e um excelente domingo para você. Em nome de Jesus.